favorável ao aperfeiçoamento do caráter cristão do que hoje. E como Enoque andava com Deus? Educou a mente e o coração para sentir que estava na presença de Deus. E quando estava atônito, suas orações subiam a Deus para que ele o guardasse. Ele se recusava a tomar qualquer decisão que ofendesse a Deus. Mantinha o Senhor continuamente diante de si. Ele orava assim: ensina-me o teu caminho para que eu não erre. Qual é o teu desejo ao meu respeito? Que farei para honrar-te, meu Deus? Esse deve ser o nosso pedido. Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, os milagres vêm daí de ti. Qual é a tua vontade? O que o Senhor quer derramar sobre mim? Esquece o que você quer, o que você pensa que é bom. Dedique-se a estudar a palavra de Deus, a se relacionar com Deus. Porque, irmãos, eu tenho estudado a Bíblia. Mas estudar a Bíblia somente não quer dizer que você esteja se relacionando. Você precisa orar, você precisa se entregar, você precisa jejuar. Existe todo um processo para você se relacionar. Como eu vou conhecer Jesus se eu não me relaciono com Ele? Como eu digo que eu amo o meu marido, o meu filho, se eu não tenho um gesto de carinho com eles? Ele sabe que eu amo ele porque eu sou esposa dele, mas ele precisa de gestos de carinho. Deus sabe todas as coisas que nós queremos, mas Ele quer que pronunciemos, Ele quer que falemos com Ele, para que nós nos relacionemos. Ele sabe tudo antes da gente abrir a boca, antes da gente pensar, Ele já sabia. Mas Ele quer se relacionar conosco, Ele quer que nós o conheçamos, Ele já nos conhece. Ele já nos conhece. E nós devemos fazer essa oração de Enoque. Devemos perguntar ao Senhor o que Ele quer de nós. Senhor, ensina-me o teu caminho para que eu não erre. Senhor, qual é o teu desejo ao meu respeito? O que farei para honrar-te, meu Deus? Esse deve ser o nosso desejo continuamente como cristãos. Renunciar o nosso eu. Irmãos, é muito difícil. E eu não estou falando segredo nenhum, porque todos somos seres humanos. Todos nós sabemos o quão difícil é renunciar ao nosso eu. Mas com Cristo nós podemos todas as coisas. Com Cristo nós podemos todas as coisas. Abrindo as nossas Bíblias aqui, em Mateus ainda, capítulo 11, verso 28, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. É esse o chamado dele a cada dia. Irmãos, voltando ao nosso relacionamento com Deus, vocês já observaram? Quantos aqui trabalham carteira assinada ou trabalham para alguém, tem que cumprir horários, não trabalham por conta própria? Quantos? Podem levantar a mão, por favor? A grande maioria. Vocês, em determinado momento, tiveram que modificar o horário de acordar, de comer, de dormir, modificar os planos de passeio. Certeza absoluta. Modificar a rotina. Por quê? Porque nós precisamos comer. Nós precisamos de comida. Sem comida a gente vive? Humanamente falando? Não. Nós precisamos comer. E para a gente comer, a gente tem que ter um compromisso de acordar cedo, chegar no emprego às horas, né? Mas o patrão tem uma escala lá, eu vou ter que almoçar 2, 3 horas da tarde. Você vai comer às 3 da tarde. Por quê? Você quer ter um emprego, você quer ter um salário, porque você precisa comer. Irmãos, nós sacrificamos muitas coisas para trabalhar, para comer. E uma comida que é degradável, ela estraga. Deixa algumas horas a comida, ela vai estragar. Agora, e a comida espiritual? O que nós temos feito para termos o alimento espiritual? Porque a comida que acaba, que estraga,
Daqui a pouco a gente já está com fome, precisa de mais. Essa nós temos feito muitos sacrifícios, temos, né, entrado ali na linha para a gente adquirir ela. Mas e o alimento espiritual, que nos dá a vida eterna, não é a vida temporária, de horas, não é como uma comida matéria? E o alimento espiritual? Por que eu não posso mexer nos meus horários? Por que eu não posso fazer aquele sacrifíciozinho, sabe, de acordar um pouco mais cedo? Por quê? Por que eu não posso? O alimento espiritual, o relacionamento com Deus, é para o que é eterno. Não é para o que está aqui nessa terra que se corrompe. Nós precisamos nos alinhar, nós precisamos nos organizar, nós precisamos do alimento dos céus. Nós precisamos do alimento dos céus, e esse alimento ele é adquirido conforme a gente vai se relacionando com Deus. Vamos saber pedir, vamos buscar o nosso Deus, vamos nos relacionar com Deus. Muitas vezes nós, adventistas, precisamos um pouquinho daquele Pentecostes. Um pouquinho, estou sendo, né? Um pouquinho daquele Pentecostes. Hoje nós chamamos nossos irmãos de pentecostais. A gente precisa de um pouquinho disso no nosso relacionamento com Deus. De sentir Deus falar com a gente, virar. Ela me falou essa semana e eu senti amor vindo dela. Eu senti que era uma mensagem direta de Deus. Ela disse, Neuza, você precisa se relacionar com Deus. E era de Deus. E eu senti que eu preciso ter esse tempero, essa pitada ali de tempero do derramamento do Santo Espírito. Eu preciso disso. Nós precisamos disso. Nós não estamos no spa. Nós não estamos de férias neste mundo. Nós estamos numa caminhada, numa jornada, num conflito espiritual. Eu e meu esposo vimos, eu acho que a gente já comentou isso na classe, um programa, a gente gosta muito de ver esses programas dos animais, e, se eu não me engano, era o tigre. Nós vimos o quanto o tigre ele é territorial. Esses animais, os felinos no geral. Mas ele, quilômetros e quilômetros, como ele demarca, irmãos, quilômetros e quilômetros. Ele demarca, ali é o território dele. E quando se aproxima alguém, ele está ali para proteger o território dele e para lutar por ele. Posso dizer uma coisa, irmãos? Eu estou comparando o tigre a Satanás. Satanás é territorial. E como nós estudamos há alguns meses atrás na lição, ele, quando foi falar com Deus, ele falou, eu vim de rodear a terra. Eu vim de demarcar o meu território, verificar. E ele encontrou uma pessoa, Jó. Então, ele é territorial. Mas nós temos poder do céu, temos autoridade para criar o território divino nas nossas vidas, no nosso lar, na nossa igreja, e não deixar que ele penetre. Ele pode ter posse nessa terra, mas ele não pode ter posse dos nossos corações. E é esse que deve ser o nosso desejo, proteger. E a gente só protege como, irmãos? Tendo um relacionamento com Deus, permitindo que Deus crie em nós um território que é dele, particular. Nós precisamos nos unir em mais oração. Nós estamos vivendo os últimos dias. As pessoas estão sedentas. Irmãos, essa semana que passou, o meu primo, ele fez aniversário também. Na mesma semana que eu, nós fomos na casa dele, ele fez um culto, um bolo. E quando eu vi ele falar para uns irmãos de outra igreja também, ele de uma igreja e os outros de outra, quando eu vi ele falando sobre o que é alma, que nós somos e nós não temos, eu fiquei maravilhada, sabe por quê, irmãos? Ele não aprendeu isso lá, ele estudou a Bíblia ali com a gente, ele conseguiu compreender e aceitar. A sinceridade dele foi linda, foi maravilhosa, e eu comecei a ver ele compartilhar. As pessoas estão sedentas, independente de religião, e nós também não podemos achar que sabemos tudo e que não temos nada para aprender com eles, porque nós temos muita coisa. Eu tenho aprendido muita coisa na vida, no testemunho.
Então, irmãos, vamos compartilhar o amor de Deus. Vamos nos relacionar para depois irmos pregar, como diz a lição. Primeiro nos relacionar com Jesus, para depois irmos pregar Jesus. Porque senão nós corremos sérios riscos de sermos usados por Satanás para manchar o nome de Cristo. Que o nosso desejo nessa manhã seja de sair e pregar o evangelho, mas primeiro de conhecer esse Deus, esse Jesus desse evangelho. É o meu desejo para a minha vida, para a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Vem, Senhor, por favor, preencher o nosso ser. Faz morada em nós, Santo Espírito. Nós precisamos, nós queremos, nós estamos aqui te suplicando. Crie em nosso coração um território. Demarque, Senhor, e não deixe o inimigo ultrapassar a fronteira. Por favor, Senhor, que a nossa oração a partir desse dia seja: Senhor, faz o teu querer. Nós não queremos, Senhor, saber do que é bom para nós, do que nós desejamos, do que achamos que é o melhor. Nós queremos o que tu queres. Queremos que o Senhor seja o Deus das nossas decisões, dos nossos sonhos, dos nossos planos. Faça morada em nós. Nos ajude, Senhor, a termos um relacionamento diário contigo. Nos ajude, Senhor, a cada dia olhar para esses heróis da fé que se relacionaram e aprender deles e absorver, Senhor, o segredo que é estar diariamente contigo. Nós possamos buscar a tua face, deixar o nosso eu e caminharmos juntos, Senhor, rumo aos céus. Levar os nossos amigos, os nossos vizinhos, sermos instrumentos em tuas mãos para a pregação do evangelho, Senhor. Essa é a nossa necessidade, porque só fazendo essas coisas nós seremos felizes. Nós não somos felizes fazendo as coisas desse mundo. Por mais que busquemos milagres, busquemos prazeres e felicidade nas coisas desse mundo, nós não encontraremos. E nós, Senhor, queremos ser felizes. E é por isso que nós queremos o que tu queres. É por isso que nós queremos ter o Senhor como nosso Deus todos os dias em nossos lares. E nós te pedimos, Senhor, seja conosco. Não deixe que essa mensagem que o Senhor trouxe para cada um de nós venha entrar e sair. Que ela venha fazer morada em nós. Que nós possamos praticá-la, transmiti-la aos outros, Senhor. E viver uma vida feliz contigo. Leva-nos, Senhor, para os céus. Prepara-nos, Senhor, para o teu reino. Que nós tenhamos o desejo, o anseio a cada dia de caminharmos rumo aos céus. É o nosso desejo, é a nossa oração nesta manhã. Não porque mereçamos, porque não merecemos nada. Mas tu nos fizestes filhos. E nós, como os teus filhos, pedimos essa bênção, essa promessa que se concretize em nossas vidas. E é em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém.